Você está sendo enganado pelos números de bilheteria. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O filme Avatar: O Caminho da Água, informalmente conhecido como Avatar 2, finalmente chegou aos cinemas mundiais e não decepcionou, nem em matéria de crítica, nem em matéria de faturamento. Além de ter uma excelente avaliação, tanto por parte dos críticos quanto por parte do público, Avatar 2 ultrapassou a marca de $1 bilhão de bilheteria com apenas 2 semanas de lançamento, um valor 3 vezes superior aos seus gastos de produção. E a expectativa, naturalmente, é que esse valor cresça ainda mais nas próximas semanas. O fato é que esse novo lançamento de James Cameron prova não apenas que o diretor é um excelente criador de blockbusters, mas também que a franquia Avatar ainda pode render um generoso faturamento para a 20th Century Studios. Muitos se lembrarão certamente de que o primeiro filme da franquia, lançado em 2009, foi um retumbante sucesso de bilheteria, se tornando o maior faturamento da história dos cinemas, desbancando uma década de hegemonia do filme Titanic, que, tendo sido lançado em 1997, havia arrecadado mais de $2 bilhões. Titanic, não por acaso, também foi dirigido por James Cameron. Os $2,7 bilhões arrecadados por Avatar garantiram seu lugar no topo das maiores bilheterias do cinema por 10 anos, período no qual outros grandes sucessos chegaram às telonas, mas sem conseguir alcançar o primeiro lugar da lista. O filme dos alienígenas azuis só perderia o seu posto em 2019 para o extremamente bem-sucedido Vingadores Ultimato, que ultrapassou sua marca por apenas uns poucos milhões de dólares. Porém, com o relançamento de Avatar em setembro de 2022, um aquecimento para a parte 2 da franquia, a obra de James Cameron desbancou os Vingadores da Marvel e voltou a ocupar o primeiro lugar na lista das maiores bilheterias da história do cinema. Além de Avatar e de Vingadores Ultimato, completam a lista das 10 maiores bilheterias de todos os tempos o já citado Titanic em terceiro lugar, seguido por Star Wars: O Despertar da Força e Vingadores Guerra Infinita, todos esses com faturamento superior a $2 bilhões. E Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Jurassic World, O Rei Leão, a versão em live action de 2019, Os Vingadores e Velozes e Furiosos 7, nessa ordem, com bilheteria acima de $1 bilhão. Nosso amado Top Gun Maverick vem logo abaixo no 11º lugar. Porém, e se eu te dissesse que essa lista na verdade é falsa e enganosa, e que Avatar não é a maior bilheteria da história do cinema? Na verdade, se você tiver menos de 30 anos, é bem provável que você sequer tenha assistido ao primeiro colocado da verdadeira lista. E caso você tenha mais de 30 anos, você não viu no cinema, mas sim na sessão da tarde da Rede Globo, que o exibiu pelo menos uma vez por ano durante muito tempo. E é claro que estamos falando do clássico de 1939 E o Vento Levou, uma das obras cinematográficas mais apreciadas de todos os tempos. Essa informação pode soar um pouco estranha no primeiro momento. Afinal de contas, E o Vento Levou foi sim um sucesso, arrecadando $350 milhões. Mas isso o coloca muito abaixo dos 10 primeiros colocados da lista de maiores bilheterias. Porém, saiba que na verdadeira lista dos maiores faturamentos do cinema, Avatar ocupa a 2ª posição, Vingadores Ultimato ocupa a 5ª posição, e que, embora tenha 2 integrantes da primeira lista apresentada, esta segunda lista apresenta clássicos como ET, de 1982, e o primeiro lançamento de Star Wars, Uma Nova Esperança, de 1977. O que mais surpreende, porém, são os filmes que você provavelmente nunca assistiu e talvez sequer tenha ouvido falar. Sendo mais específico, temos a participação nessa lista do filme Os 10 Mandamentos, de 1956, e também de A Noviça Rebelde e de Doutor Zhivago, ambos de 1965. Mas afinal de contas, por que motivos temos 2 listas de maiores bilheterias de todos os tempos e por que elas divergem tanto assim, seja em matéria de posições, seja mesmo em matéria dos componentes da lista? O fato é que existe um fator crucial que modifica os resultados obtidos em cada um desses rankings: a nossa conhecida inflação. A primeira lista apresentada traz o ranking das maiores bilheterias por seu faturamento nominal, enquanto que a segunda lista apresenta os 10 filmes com a maior bilheteria de todos os tempos, com seus valores ajustados pela inflação. Fazendo a devida atualização, o clássico de 1939, e aqui no Brasil, da Sessão da Tarde, tem um faturamento $500 milhão, superior
superior ao de Avatar. E sim, o primeiro lugar da lista ocupa essa posição há nada menos que 83 anos. É importante frisar, como sempre gostamos de fazer por aqui, que ao contrário do que os economistas mainstream gostam de afirmar, inflação não é o aumento de preços. A inflação é, na verdade, o aumento da base monetária, ou seja, trata-se de o Estado imprimindo mais dinheiro e despejando-o na economia. O aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. E se você quer uma prova do quão deletéria essa expansão monetária pode ser, apenas olhe para os números das listas apresentadas. 350 milhões de dólares no final da década de 1930 valiam bem mais do que 3 bilhões de dólares no presente. E se a presença de tantos filmes anteriores à década de 1970 na lista ajustada pela inflação lhe chamou a atenção, saiba que esse fato não é por acaso. O fato de esses grandes sucessos de bilheteria terem sido ofuscados por obras mais recentes no ranking de bilheterias nominais se deve a algo que aconteceu em 1971, o fim do Acordo de Bretton Woods. Se você quiser mais detalhes sobre o ocorrido, recomendamos o vídeo O que aconteceu em 1971 aqui do canal. Mas basicamente, podemos dizer que naquele ano foi decretado pelo governo dos Estados Unidos o fim do lastro do dólar em ouro, o que permitiu ao Federal Reserve imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Às vésperas do fim do Acordo de Bretton Woods, uma onça de ouro valia exatos 35 dólares, e esse era então o lastro da moeda. Hoje, decorridas 5 décadas do fim do lastro, a mesma onça de ouro vale mais de 1.700 dólares, o que implica dizer, basicamente, que a moeda perdeu quase todo o seu valor, uma vez que a referência material continua a ser a mesma. E isso explica a escalada de todos os preços na economia, inclusive dos preços dos bilhetes de cinema, o que nos leva às cifras bilionárias que os filmes hoje em dia arrecadam com relativa frequência. O fato é que a inflação distorce a realidade, prejudicando nossa percepção de custos e receitas no longo prazo, atrapalhando de forma considerável a economia. Ainda que não estejamos falando de inflações galopantes, como aquela observada na Argentina, a atividade econômica continua a ser prejudicada pela desvalorização constante da moeda. Ao levarmos em conta o poder destrutivo da inflação, podemos concluir, sem medo de errar, que os grandes realizadores de blockbusters do presente, com todos os seus efeitos especiais e com seus filmes em 3D, ainda não conseguiram superar um drama da era de ouro de Hollywood. O exemplo do cinema serve também para nos nortear a respeito da desvalorização da moeda em outras áreas. Pense, por exemplo, no Ibovespa, o índice que mede a flutuação de preços de diversas ações listadas em bolsa aqui no Brasil. O seu valor medido em pontos, que não são nada além de uma forma de mensurar o valor de mercado das ações selecionadas, é enganoso por não levar em conta os efeitos da inflação. De fato, o índice tem subido, mas seus ganhos reais têm sido inferiores à inflação, o que implica dizer, na verdade, que o Ibovespa caiu de valor nos últimos meses. Basta pensar que esse índice foi criado em 1968 e valia, na época, 100 pontos. Então, todas as empresas listadas em bolsa valem hoje 1000 vezes mais que em 1968? Obviamente não, e isso se explica pela inflação. Na verdade, o índice já subiu tantas vezes de forma distorcida que nada menos que 12 zeros já foram cortados dessa pontuação ao longo da história. Isso aconteceu pela última vez em 1997, quando o índice foi simplificado de 100 mil para 10 mil pontos. De lá para cá, o Ibovespa subiu 11 vezes, mas apenas nominalmente, porque com a correção da inflação, o índice deveria medir hoje apenas 40 mil pontos. Seja nas bilheterias de cinema, seja no mercado de ações, a inflação distorce nossa percepção da realidade. Se o filme Avatar: O Caminho da Água conseguir manter o seu ritmo de faturamento e ultrapassar a bilheteria do primeiro filme da franquia, isso não vai significar que ele de fato foi mais bem sucedido. E para ter essa certeza, precisaríamos considerar a perda de valor sofrida pelo dólar nesse período. E se isso se aplica a filmes de sucesso, tal efeito também não deixa de ser notado em todas as áreas da economia. Na medida em que o Estado desvaloriza sua própria moeda, imprimindo dinheiro e injetando-o na sociedade, mais distorcida se torna a economia e mais difícil se torna a tarefa de planejar de forma coerente os investimentos de longo prazo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!